Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao Overtal Podcast. Hoje tenho o imenso prazer de conversar com um coreógrafo e diretor artístico. Ele é de origem, não de origem, ele é italiano, mas está radicado em Portugal há já muitos anos. É um especialista, é um expert e eu gostaria de dar as bem-vindas ao Marco de Camilles. Marco, como é que está, meu amigo? Tudo bem consigo? Tudo bem, obrigado. Boa tarde a ti e a todos. Tudo bem, tudo a andar, obrigadíssimo. Perfeito. Marcos, pronto, a Itália tem um ambiente artístico, tem um mercado muito desenvolvido na questão de coreografia, de artes cênicas, de dança. Por que é que escolheu Portugal como a sua base de operações? Mas isto Portugal, sinceramente, aconteceu por acaso. Naquela época, até dos anos 80 aos anos 90, nós bailarinos italianos, ou showgirl, apresentadoras italianas, iam muito a trabalhar em Espanha. Ok? Portanto, para nós era normal ir a trabalhar em Espanha de vez em quando. A primeira vez que fui a trabalhar em Espanha tinha 21 anos. E me mandaram mesmo um vídeo 2 dias atrás. De um vídeo, eu tinha 21 anos, estava em Espanha com uma showgirl italiana. Portanto, quando surgiu isto Portugal, foi um programa italiano que nós fizemos na Itália, produtor italiano, bailarinos italianos. O formato foi vendido em Espanha e em Portugal. E em Portugal toda a parte artística era italiana, ou seja, o realizador era italiano, havia um português e um italiano, mas o guarda-roupa era italiano, os bailarinos erano italianos. Portanto, eu fiz este trabalho, éramos todos bailarinos italianos, em Lisboa nel 1995. Ok? Esteve cá 2 meses e meio. Gostei de Lisboa, achei totalmente diferente, não conhecia Lisboa, totalmente diferente da Madrid, da Espanha, também a nível arquitetônico, a nível de arquitetura, a nível de história. E eu pensei, epá, gostava de voltar aqui para fazer mais um trabalho. Apanhei algum contato, deixei algum currículo. Após um ano que eu já tinha voltado na Itália, estava a trabalhar na Itália, mesmo depois de um ano, me chamaram para fazer um trabalho de 2 semanas, era uma gala para a SIC, e aquela noite mesmo me convidaram para fazer Chuva de Estrelas. Naquela época era Chuva de Exato. Estrelas de Bárbara Guimarães. Um programa de Porque eu também televisão, sim. havia um pequeno. Exatamente, e havia um pequeno problema porque já tinha um contrato assinado na Itália per fare uno spettacolo di 6 mesi in un teatro. Eh, so che in Italia stava come ballerino assistente coreógrafo. Io comecei a fazer alguma coreografia em Espanha 2 anos antes, 93, 94. Ok. Claramente ainda dançava. E pronto, fiquei um bocado assim, não sabia bem o que fazer, na dúvida. Mas depois pensei, olha, mais ou menos é só 6 meses de espetáculo em Itália, 6 meses de programa em Portugal, fazemos a experiência, vemos o que sai. E daí se desenvolveu há 29 anos que estou cá. Há 30 anos quase. Exato, exato. Não, é interessante. Eu estava a ler sobre a tua história, Marco, e gostaria de falar um bocado como é que tudo começou. Eu sei que em um momento, numa entrevista, o Marco disse que tu entraste na dança por engano, não foi planificado nada, não foi um plano, não é? Ou seja, eu gostaria que, Não. até porque o teu passado naquela altura era do boxe, você estava envolvido com o boxe, a modalidade esportiva boxe. Fala-nos um bocado deste momento da tua vida e como é que essa experiência daquele passado, ou seja, influenciou na sua paixão pela dança. Eu nasci em um bairro social. Nós somos 3 irmãos. Eu sou o mais novo. O meu pai tinha um ginásio de boxe. Ele gostava de boxe, mas também era uma desculpa, claramente, de tirar os filhos da rua. Ou seja, Ok. depois que fazia o trabalho de casa, de escola, ok, às 5 da tarde vas a treinar, até às 7 estás aí. E isto era uma coisa. Claramente eu também gostava de boxe. O meu irmão mais velho foi profissional mesmo. Ele Ah, foi ok. mesmo profissional. Meu irmão,
Sim, meu irmão foi, pá, meu irmão, e daí meu pai começava a ter medo, porque uma coisa é fazer três assaltos da amadores, ou uma coisa é Aham. fazer 10 assaltos, começava, pronto. Meu Sim, irmão claro. segundo foi também, fez boxe e passou depois árbitro, até foi árbitro internacional, até foi nas Olimpíadas, Ok. em Atena, nel 2004. Claramente, io ero mais pequenino, ia por trás. Io agora che voltei in Italia, infelizmente in janeiro perché perdi a minha mãe, e rincontrei todas as minhas stats, os jornais onde estava scritto, ganhei para 3 anos os campeonatos do jogo da gioventù da Itália. Ok. Io tinha entre os 12 e 14 anos. 11, 12 anos. Gostava, ma a minha ex-cunhada, naquela época estava junto com meu irmão, depois se casaram, pronto, depois se separaram. Tiveram questa idea, sempre aí no barrio, di aprire una scuola di danza. Uhum. Naquela época, na Itália, havia um grande boom de Fame, ou seja, a série Fame teve um sucesso, todos estávamos aí a ver aquilo. Exato. Portanto, a scuola di danza in Italia tiveram um boom, ou seja, muita gente, também de 30, 40, 20, de 10, dos miúdos aos mais velhos, iam em escola de dança. Porque era também uma maneira de fazer, não digo desporto, mas era divertido. Fazia Exato. ginástica, fazia dança, suava, não sei o quê. Pronto. E eu pensei, epá, vou a ver, né? Uhum. Vou sperimentare danza moderna, claramente, danza moderna. Ma a minha ex-cunhada, graças a Deus, disse-me: não, faz dança moderna, mas faz também balé clássico. E eu disse: balé clássico? Ah, balé clássico para quê? Não, não, tens que fazer os dois. Portanto, eu fiz os dois. Fazia segunda, quarta e sexta, dança moderna. Terça, sábado e terça, quinta e sábado, balé clássico. Mas é normal que eu continuava, para 2 anos, continuei a fazer boxe. Porque também, estamos a falar dos anos 80, eu Uhum. nunca senti isso na minha pele. Mas claramente, hoje em dia, se um miúdo de 8 anos, 9 anos diz ao pai que quer fazer hip hop, não há problema, tudo bem. Sim. Não, Há naquele 40 tempo anos era atrás, diferente. eu Não, não era dizia, assim. pronto. E io lembro-me também, o meu pai ao princípio fazer dança, que é isso? Mas poi nem pensar, nem podia pensar minimamente que podia ser um trabalho, não era pronto. Então eu fazia das 5 às 7 boxe, cruzava a rua, porque era mesmo do outro lado da rua, Aham. das 7h30 às 8h30 fazia aula de dança. Só que daí, sinceramente, comecei a gostar daquilo. O primeiro ano, balé clássico, nem gostava muito. O segundo ano, comecei a gostar dos dois. Eram completamente diferentes. Mas gostava dos dois. Uhum. E sempre a suggerimento da minha ex-cunhada, que foi a primeira professora de dança, que eu ainda vejo, cada vez que vou a Roma, vamos a jantar, faço jantar com elas, e com todas as primeiras alunas, que quando começamos a dançar, que agora Ah, justamente são todas da minha idade, né? isso é lindo. E, Aham. ela, acho lindo isso, sinceramente. E ela me fez fazer o exame para entrar, talvez, na Academia Nacional de Dança de Ballet Clássico in Italia. Uau. Depois de 2 anos, ela disse: tenta de fazer isso, tenta de fazer isso. Io fiz aquele esame, por sorte, o que seja, fui escolhido. Portanto, entrei na Academia Nacional de Dança. E meu pai também estava sempre assim. Academia Nacional de Dança, não sei o quê. E fazia os dois, até os 16, 17 anos e meio. Porque depois eu fiz uma audição para um programa de televisão naquela época e tive a sorte de ser escolhido. Portanto, eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu nem Exato. tinha 18 anos. Quando fiz o primeiro programa de televisão, eu lembro-me que meu pai, a minha mãe tiveram que assinar um monte de papel. Até a esquadra foram ir porque tinha estado de acordo os dois que o menor tinha que trabalhar. Pronto, foi um bocado assim. Foi E da um lá drama comecei, total, não claro. é? Sim, era, pá. Claro, eu, 18, 17 anos, um programa de televisão, epá, era para mim era o máximo. Eu Exato. proprio, sério. Me lembro quando fui escolhido me disseram non tal, fica tu, poi a me fa, e tu? Io fiz assim, mi virei. Io coreano, no, tu. Eu fiquei assim, dico, pá, sta brincando. Cioè, não, fiquei,
Ficaste Da lì congelado, não é? fiquei congelato, disse, pá, ma sta dicendo a me? Portanto, para me era, il primo trabalho che feci era un sogno, una cosa proprio non... Pá, não sabia onde estava. Mas Mas aquilo poi mi fez perceber. sim, mas uma das coisas que eu vi quando a sua ex-cunhada insistia que fizeste o balé clássico e tu querias mais a dança Sì, moderna por causa do fame, mas tu, e como tu disseste, graças a Deus ela insistiu, porque sì. até agora tu achas que ainda, ou seja, toca todas as coreografias que tu fazes atualmente. Aquela influência ainda está no teu trabalho atual, não é? O ballet clássico dá a base para fazer qualquer tipo de dança. Ok. Também na Itália, antigamente havia isto. Para trabalhar na televisão, ok? Quando havia uma audição para um programa de televisão, antes, Uhum. uma hora, 2 horas antes, tu tinha que fazer uma audição de ballet clássico. Ah, ok. Isto era para trabalhar com a televisão de Estado. Ou seja, passada aquela de clássico, tu podia fazer aquela de moderno. Se para 3 vezes tu eras chumbado naquela de clássico, não podia mais ser bailarino na televisão. Uau, eram estritos, né? Mas faz sentido porque é como dizer, tens que saber a base primeiro para poder fazer outras coreografias mais complicadas, né? O balé clássico sendo básico, não é? Exatamente. O ballet clássico dá a base per também fazer dança contemporânea, dança moderna, dança jazz, dança, dá tudo. Isso é como a música clássica, não? Dá Exato, uma base também para abrir outros conceitos a nível musical. E eu absolutamente. agradeço eu mesmo isto. Eu no primeiro ano não queria fazer isto e graças a Deus que ela, não, não, ela me disse, ou faz os dois ou não vens. Claro, quando fiz a primeira aula de dança, de baile moderno, naquela época, as meninas de ligras, e poi ia de moda femme, poi ia de moda ir a dançar na discoteca. Eu sinceramente queria aprender dança per fare boa figura quando si è in discoteca con as miúdas, sono sincero. Exato, exato, exato. É Mas isso. E pronto. Ok, E poi mas pronto. eu queria voltar ao Fame, porque eu me lembro, nessa altura ainda vivia em Angola, né? Quando o Fame veio ao ar, Yeah. eu tinha uma adição àquele show. Eu não sou dançarino, não sou especialista, mas Fame era outra coisa, era uma coisa à parte, né? Eu me lembro do show. Que tão importante, o Marco falou um bocado, mas que tão importante naquela altura foi Fame como fenómeno de arte, fenómeno de dança. Fala-nos um bocado, tu como profissional, quando olhas para trás. O fenomeno de fame da minha geração de bailarinos, que depois se tornamos bailarinos profissionais, foi muito importante. Porque quando saiu a série, não o filme, a série que nós víamos em casa, aquilo era uma série onde era uma escola de dança, uma escola d'arte, não de dança, uma escola d'arte, Exato. onde todos havia um conjunto, onde todos se encontravam bem no lado, onde todos se encontravam mal para outras coisas. Por exemplo, eu me lembro que havia um filho de um taxista, e meu pai era taxista, que Ok. tinha vergonha de dizer que o pai fazia o taxista, então ia à escola sentado atrás e não ao lado para dizer que não era o pai, mas ele ia de táxi. Eu me lembro disso, sim. Pronto, todas estas coisas. E depois, claramente, o discurso que fazia a professora de dança é verdade. Quando tu começas a dançar, tu sonhas, queres um sonho, queres ser ballerino, queres trabalhar em espetáculo, em televisão, mas é lá, é aí que tem que suar. Tem que É provar aí que que tu tens que realmente dar, quer. não é fácil. E, sobretudo, coisa que muita gente não pensa minimamente, a dança é disciplina. Uhum, A uhum. dança é disciplina. Disciplina de horário, porque se a aula começa às 5 da tarde, tu tens que chegar como mínimo 10 minutos antes, e não às 5. Se tu chegas às 5, já não é profissional isso. E depois também fisicamente, você tens que ter cuidado. As mulheres, especialmente no ballet clássico, quando estão em grande companhia, são pesadas, não Uhum. podem aumentar de peso. Ou seja, não é só
dançar e divertir-nos. Isso tudo bem, eu digo sempre, eu me diverti a dançar. Mas, por exemplo, eu tinha problemas físicos no sentido, eu tinha as pernas, força nas pernas. Uhum. Portanto, tudo aquilo que era saltos, tudo aquilo que era pirouette, aquilo tinha quase natural, mas eu não tinha elasticidade de pernas. Não tinha essa Ok. perna alta. Eu, per fazer esparacada mesmo, como eu digo sempre, massacrei a vida. Eu passava, às vezes, meia hora, 40 minutos, sentado no chão, colado à parede, com as pernas assim que abria e largava e fazia cair. Uau! Depois de tudo, 10 minutos, um quarto de hora estás aí. As pernas começam a sentir cá, que se dormento, porque Sim, tira o nervo. sim, sim, sim. E teve que fazer tudo isto, porque não tinha natural estas coisas. Não é uma coisa fácil. O arco do pé. O arco do pé também eu não tinha natural. Havia muita gente que fazia assim, tac, é um arco lindo. Eu não tinha Já. aquilo, então tinha que sentar-me sempre no chão, pôr os pés debaixo do aquecedor, perna dobrada, depois esticar, para Uau! tentar fazer sair aquilo. É, Olha, não é. pronto. Não, não, ou seja, ouvindo-te falar agora, tu fizeste mais sacrifícios do que um bailarino normal, pá, isto é. Uau! Mas não, todos os bailarinos fazem isto. Todos Ou fazem isso. seja, cada bailarino tem algumas coisas sua que é natural, como disse, eu os saltos, tudo bem, mas também não tinha elasticidade, não tinha aquela força como tu vê, por exemplo, no ballet clássico, que quando subem aquela perna que fica lá, né? Exato, Eu não exato. tinha aquilo, eu tinha que trabalhar aquilo, era cansativo, juro, era Mas e cansativo. como é que Eu me fazias lembro um isso, balé. Marco? Como é que fazias? Ou seja, tinhas que fazer isso à parte, não é? Tinhas a preparação, a prática, mas tu fazias isso em casa, à parte, não é? Eu fazia também, fazia sim na aulas, mas também às vezes fazia em casa. Ah, Eu ok. tinha chegado a dormir com as pernas dobradas assim, por Uhum. óleo aqui na anca, tentar de ficar assim, para tentar amorbidir aquela parte. Pá, tinha que Já. treinar mais. Há outras pessoas que tinham, me lembro, havia um meu amigo que tinha elasticidade de perna, tinha lá atrás, mas não tinha muitas piruetas. Então ele tinha que trabalhar nesse outro sentido. Cada um tinha que trabalhar. Quando tu escolhes um, um percurso profissional, você tem que trabalhar. Não é só dançar, que é lindo. É lindo, acho lindo, eu acho uma coisa fantástica. Mas é um Mas a trabalho. nível profissional, e também a minha geração, eu me lembro, cada vez que vou a Roma, que nos vemos, que vamos a jantar e falamos, todos nós, todos, têm problemas na coluna, embaixo. Todos. Oh, Eu já teve na cirurgia, porque éramos jovens, se fazia lift, se agarrava, se subia as mulheres, às vezes, culpa nossa, não ficávamos a ser aquecidos bem, mas como é jovem, exato. vai, bora lá. E aquilo se paga com o tempo. Você paga com o tempo, é verdade. Eu, como ex-desportista, sei disso. Olha, o Marcos graduou-se, formou-se aos 24 anos nos Estados Unidos, né? Ah, quando, Sim, quando, sim. quando o Marco olha para trás, ou seja, na sua carreira, depois de se formar, construiu uma carreira de bailarino muito importante, né? E eu vou lhe fazer essa pergunta porque eu tenho duas filhas, duas lindas filhas, como eu disse no princípio, uma tem 15 anos e a outra tem 11 anos e estudam dança, estão em dança, não é? Elas passam, depois de sair da escola, é dança, dança até as 18 horas, né? Mas que conselho, ou seja, depois de se formar, o Marco foi construir uma carreira de bailarino e quando pensa que passou pelo boxe e todas essas experiências, que conselho que o Marco dá a uma pessoa jovem que está a começar apenas a carreira ou que pensa em começar nesta carreira? Antes de tudo, tens que ser preparada, no sentido, tens que fazer aulas, gosta de dança, perfeito. Tens que fazer aulas. Tem uma professora, por exemplo, neste caso, a sua filha terá uma professora de dança, mas Uhum, depois que começam a ter 15, 16, temos que começar a largar a professora onde é que nós estamos, porque temos que ir a ver outros professores, também em outros países às vezes, uhum, porque isto dá-nos a experiência, dá para melhorar. Porque
se io faccio sempre aula con il mesmo professore, dopo di 3 anni, 4, io già sei tutto di questo professore, già sei il suo stile, già sei come che era, già sei tutto, tutto. Se io vado a lavorare con altro, è quasi ricominciato il principio. Ricominciando il principio, ora appaio mai esperienza, altro stile, altra maniera di lavorare. E questo enriquece il ballerino. Poi io sono sincero, un ballerino, oggi in dia poi também, na minha época havia menos, mas insomma, a partir de 20 anos atrás, a bolsa de estudo, não sei o quê. Se Exato. temos a sorte de apanhar a bolsa de estudos, vamos fora. Se também não temos bolsa de estudo, se a família pode, pá, temos que mandá-las fora. Há em Inglaterra que são boas, tem outras escolas, nos Estados Unidos, na Rússia, se tem que andar. Você tem que andar fora. Eu digo sempre, dizia isto sempre também aos meus bailarinos cá em Portugal e ainda digo, vão embora. No sentido, posso ir fazer um workshop de 2 semanas em Londres, posso fazer um workshop de 1 mês nos Estados Unidos. Vão. Ou seja, Porque são experiências isso... enriquecedoras. Sì, è per forza. E poi Ok. come vedi, non che si sape na vida, io posso ir da Inghilterra 2 semanas a fazer um workshop. O nostro trabalho é isto. Às vezes te devem olhar. Non è un trabalho che chega de currículo. Me podem chegar currículo, mas são ótimos de Uhum. ballerinos. Mas tenho que ver sto ballerino a dançar. Ok. Portanto, come già acontece, às vezes, a pessoa que está a fazer aulas, os coreógrafos vão a ver aulas, às vezes. Te vem. E o coreógrafo daqui a 1 mês tem que fazer um programa, tem que fazer um espetáculo em teatro, te fala, perché non te conhece, então não sei o que, então eu faço esta audição, bem a ver, mas já te vê a audição com outros olhos. Exato. Isto é importante. Pronto, Isto é importante. esse é um conselho que eu vou passar às minhas pequenas, absolutamente. 30 anos ou mais de carreira, Marco. É incrível, não é? É incrível a tua carreira, são muitos anos, não é? São 30 anos ou mais de 30 anos? Não, sou mais, eu comecei em 1984, sou 41. 40, ou seja, são muitos anos, ou seja, o Marco dirigiu, ou seja, algum dos maiores programas de televisão em Portugal, falamos da Dança das Estrelas no princípio, trabalhou em anúncios publicitários e fez colaborações até com marcas internacionais como a Adidas, Sì, ou seja, então sì. o Marco é um expert, você tem mais experiência do que a experiência mesmo, né? Ou seja, durante todo esse tempo, essa larga carreira, Marco, quais são alguns dos aspectos que o Marco acha que foram cambiando ao longo destes anos? Existem muitas, ou seja, muitas coisas novas quando compara quando começou até 2025? Sì, mudou muito, tudo. Algumas coisas em positivo, eu acho, algumas coisas menos. Nos últimos 25 anos, cada mês parece que sai uno stile nuovo di danza. Ehm, Da hip hop, jopping, cada mese che io também faço questo trabalho, às vezes dico, lei o nome, dico, poi scusa, non conheço isso. No, perché cada mese sai una cosa, se non meno di 1 mês. Come disse, o hip hop ajudou muito, ajudou a olhar a dança em olhos diferentes. Mas nos últimos 7, 8, 10 anos, que aqui é isto que está um bocado em contraste, stanno a misturar tudo aquilo que é hip hop nos outros estilos de dança. Isto está a criar que parece tudo igual. E isto eu acho, atenção, acho errado. Porque cada stile di danza tem o suo stile, se è ballet classico, se è contemporaneo, se è jazz lirico, se è danza di salão, tem que ser tudo dividido. Porque se si misturano tudo, ok, você pode fazer uma coreografia diferente, perfeito, ma non pode fazer sempre aquilo, perché non funziona, senão começa a ser tudo igual. Isto eu acho. Eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, se tornou, in un lato, estes miúdos, eu acho, nós chamamos miúdos de 20, 25 anos, têm mais sorte que eu. Porquê? Hoje em dia, com as redes sociais ou YouTube, tu vês que acontece em todo o mundo. Exato. Tu vês aquele coreógrafo, tu vês aquela escola de dança, tu vês aquele vídeo, tu vês tudo aquilo que tu quiseres.
Agora, na minha época, era toda farinha do nosso saco, porque não tínhamos nada, o máximo que nós tínhamos era MTV. Mas MTV, tu tinhas que ficar todo um dia a ver, porque para ver aquele vídeo que passava, que havia aquela coreografia que tu gostavas. Agora, isto pode ajudar, mas atenção, isto però se torna, que io vejo algumas coisas, não é mais uma fonte de inspiração, mas uma fonte, lá fizeram assim, eu faço o mesmo, então. É isto que não dá. Ok. A dança e ser coreógrafo, para mim você deve fazer um percurso. E hoje em dia invece qualquer ballerino fa coreografia. E para mim isto pode funcionar até um ponto. Porque para mim você tem que ser ballerino. Se vamos a ver un ballerino, poi io teve contratto come ballerino solista, teve contratto come primeiro ballerino, teve contratto come assistente coreografo, che oggi in dia già è una cosa che già non ha. Quando io cheguei qua in Portugal non havia. Io puse aquilo. Teve, non dico che discutir, ma quasi con la produttora a fazer perceber che era una figura importante para a sala de ensaio in geral e para o coreógrafo. E depois tu te tornas coreógrafo, poi ti torna direttore artistico, direttore creativo, quello che tu quiseres. Ma io Exato, acho que tem que fazer este percurso, porque é um percurso de experiência. exato, exato. Porque quando si fa una coreografia, specialmente se tu queres dar una coreografia deve dare una mensagem, né? O uno spettacolo deve dare una mensagem. Se tu esta mensagem, quando tu fazes questo tipo di coreografia, o è una coreografia sentita, che seja de dor, che seja di qualche cosa, aquilo non è soltanto una coreografia a livello di danza, un'esperienza di danza, è un'esperienza di vita. Ok. Perché io vi coreografie de coreógrafos che ti sai mesmo di chorar perché ti chega a mensagem, ma quella è una coreografia non solo ottima a livello coreografico, ma la sensazione che quella coreografia sta a inviare a me è perché il coreógrafo deu aquela sensação. Os ballerinos percebeu e enviou aquilo. Quella è una cosa di vita. Ok. Io in passaggio d'anno, io ora trabalho bastante vezes in Cabo Verde. Io fiz uno spettacolo che si chiama Anjos e Demônios, mas Anjos e Demônios in amor. Ok. In amor. Perché io dico che a longo da nostra vita, todos, às vezes, na nossa relações que tivemos, às vezes fomos anjos, mas às vezes fomos demônios. Mas às vezes fomos Verdade. demônios sem querer, não é porque uno é mau. Fomos demônios, era a altura diferente, era uma altura. Então às vezes fizemos, sofremos, mas às vezes fizemos sofrer. Portanto, tens que contar isto só com música e com dança. Portanto, eu acho que às vezes, além de fazer coreografias giras, é anche una responsabilità, è una cosa di vita che tu estás a dar. Ok. Acho isto. Portanto, Ok. hoje em dia, stanno queste due cose. Questa gente tem in mano una ferramenta che io non tinha, che gli apre un mondo. Ma dall'altro lato ti devi ter cuidado perché ha meno creatività. Exato, exato. Ou seja, a Perché tecnologia è não tutto pode uguale. matar a criatividade, exato, exato. Um, Yeah. falando agora o Marco falou que as suas coreografias, ou falou que toda coreografia tem que contar uma história, tem que chegar até a pessoa que está a receber, tem que ser uma mensagem, né? Quando Sì. olha o percurso da sua carreira, Marco, teve que lidar, por exemplo, com aspectos diferentes, não é? O Marco trabalha em Portugal, trabalhou na Itália, trabalhou na Espanha, ou seja, tem que lidar com aspectos culturais, tem que lidar com algumas realidades próprias. Quando desenha uma coreografia, o Marco tem que adaptar, tem que ter em consideração esses aspectos. Claro, você tem que ter tudo, é tudo isso. Se eu, por exemplo, trabalho em um país, antes de tudo tenho que perceber mais ou menos como é a mentalidade daquele país, ok? Porque, por exemplo, eu trabalhei também em Marrocos e sabia que em Marrocos uma coreografia, digamos, de um homem e uma mulher que podia ser ligeiramente sexy, lá não sei que non era apagnata bene, perché è inutile che io faccia una cosa essa, non è una novità por là, ma è logo longe. Ok, Então, se deve ver, se deve conhecer um bocadinho a mentalidade, a cultura,
daquele país e saber mais ou menos a gente que gosta, daquilo que a gente gosta, ok, eu posso dar uma novidade, ma sempre su quella questão que a gente, você gostano, perché ripeto, se io faccio una cosa totalmente differente, non sei até che punto pode funzionare. Portanto, a cultura è importante, uno tem que conhecer, tem que ser curioso, eu dico sempre. Exato. Per esempio, in Cabo Verde io fiz uno spettacolo l'anno passato, uno spettacolo capoverdiano. Giustamente, al principio ficarono un bocado assim, no? A direção. Però, io sono europeo, agora lo spettacolo capoverdiano. Ok, eu digo, não há problema. Eu já estou cá a trabalhar muitos anos, tenho que ir a ver todas as coisas culturais, todas as danças culturais, de qual ilha é, cada ilha é diferente. E depois, claro, eu lá tenho 4 assistentes, não tenho um. Ok. Há 2 assistentes, digo, ok, apanham algumas músicas, deixam ouvir, mas olha, tem que ser na música. Por exemplo, eu trabalho dentro destes 2 hotéis, tem que ser música que a gente, que puxamos em cima as pessoas. Por quê? Porque estou a trabalhar com pessoas que estão para as férias. Não estou a trabalhar em um teatro. Se eu faccio uno spettacolo in un teatro è una cosa, la gente va a vedere aquela cosa perché gosta daquele tipo de spettacolo. Se você está para as férias, quer estar relaxado, felice e contento, non quer musica o spettacolo che vanno in baixo, ma quer música che va tutto in cima. Exato. E io teve una idea, o princípio do espetáculo, os bailarinos entram com as bandeiras de Cabo Verde, com o hino nacional. E depois da lá começa toda a parte da dança. Acho che questo è importante. E il gostare, io vedo os clienti che sono diversi europei, todo, da nord Europa ao sul Europa, quando sai isto, se levantano o pé. Então, a mensagem chegou. A Atenção. mensagem chegou. Isto é o hino nacional de Cabo Verde ed è tutto uno spettacolo capoverdiano. Atenção, é diferente dos outros que vocês estão a ver nestes dias. Pois é. É isto. Você tem que ter isto. Exato. Quando eu trabalhei também com Yuri da Cunha, eu trabalhei com Yuri da Cunha e fiz uma publicidade com Iola Semedo. Uhum. Com Yuri da Cunha eu fiz uno spettacolo cá no Campo Pequeno, 7.000 pessoas. 7.000. Wow. E claramente io tinha que coreografar todo o espetáculo, teve uma ideia com ele, a entrada dele, todos os bailarinos, mas havia algumas músicas que tinha que fazer-me explicar o que queria dizer. Exato. Ok? Portanto, io tinha que ir in contra a tutto questo, a cultura angolana e non sei quanto. Pronto, a cultura angolana sta un bocado mais à frente perché a minha mulher é metà angolana, metà portuguesa, portanto, era già pronto. Mas, ou seja, o trabalho coreógrafo é também isto. Ok. É saber, não é só fazer na coreografia. Fazer na coreografia, eu digo sempre, fazer na coreografia, olha, toda a gente consegue fazer. Fazer 30 segundos passo de dança, aí você faz. Agora depende o que tu quer enviar com isto. É só isto. Exato, exato. Agora, com 41 anos de carreira, muita história por trás, o que é que falta? Eu sei que a vida continua, o trabalho continua, mas que é que o Marco acha que seria o sonho antes de se retirar algum dia? Eu digo sempre, io continuo a fazer o meu trabalho porque ainda, come si dice, io dico sempre, diverto-me, mas porque sento ainda aquela cosa aqui, né? Pois. Ok? E ainda quando sto in ensaio con os ballerinos sento aquela vontade, aquela carga dentro per fazer. Un momento che non sinto mais isto, acabou. É normal que acabou. Agora, há muitas coisas ainda para fazer. E neste momento, eu gosto de fazer trabalhos que, como diz, me divertono. Ou seja, em Cabo Verde eu trabalho, sou diretor artista deste grupo de hotéis, tudo bem, mas tenho em mente de fazer um projeto que fiz cá, alguns anos atrás, que foi nos bairros sociais a dar aulas, grátis. Teve 350 inscritos, foram 10 bairros sociais, escolhi 56 pessoas, fizemos um espetáculo e passou para a televisão. Naquela época, 9 se tornaram ballerinos. Nice. Mas eu tinha falado com algumas pessoas para ter um pequeno espaço. Eu não queria nada de dinheiro,
Porque eu dizia, os outros que não podem começar a trabalhar precisam de dança, de fazer aulas, porque talvez daqui a 2, 3 anos podem ser bailarinos. Exato. A mesma cosa quero fazer em Cabo Verde. Quero fazer este tipo de projeto, começando na ilha onde estou, porque damos aulas, eu e os meus bailarinos damos aulas, fazemos aulas grátis para as pessoas cabo-verdianas. Estamos a fazer algo social, mas formamos pessoas porque podem vir a trabalhar comigo nos hotéis onde trabalho. Portanto, tu formas pessoas. Faz uma coisa de social, formas pessoas e põe a trabalhar. Ok, ok, ok. Eu E isto agora tenho vou. que fazê-lo. Sim, continua, por favor. No, no, no. Isto que tenho que fazê-lo, diciamo, sozinho, talvez com o apoio da direção do meu hotel. Porque já ele próprios me falaram lá, alguns políticos, mas o político poi se perde, não sei porquê, mas tudo bem. Não, não sabemos porquê. Não sabemos porquê é que os políticos se perdem. Não sabemos nada disso. Ah, qual é o ponto? Qual é que acha que foi o ponto mais alto até agora? Ainda temos o futuro. O ponto mais alto da sua carreira até o momento. A nível de coreógrafo, io mi lembro nel 2000, ok, diciamo a nível cá em Portugal, o primeiro programa que foi lindo, que foi forte, foi grande, foi Operação Triunfo. Ok. E, e aí começou também o sucesso pessoal a nível de rua. Poi nel 2006 o Dança Comigo foi o máximo, isso sì. Ma também in Spagna, come coreografo, io fiz dal 2008 al 2013, 14, cada anno trabalhava lá, trabalhava no Casino de Palma de Mallorca. Aquele spettacolo erano 14 ballerinos e 24 acrobatas. Uhum. Aquele spettacolo custou 1 milhão de euros. Oh. 1 milhão, porque havia um palco enorme que subia, descia, mudava. Ricostruíram toda a estação de Nova York, toda. E io tinha, neste trabalho que fiz, quando acabou tudo, quando vi mesmo a primeira vez o spettacolo, lá teve orgulho di fare parte daquele spettacolo, perché era mesmo un grande spettacolo. Era tipo o Circo de Soleil, ma con Uhum. todas as músicas de Frank Sinatra. Oh, Todas as that's músicas de nice. Frank Sinatra. Era, foi, foi lindo. Isto é uma das coisas que io me lembro con mais carinho. Come Ok. ballerino, fui também primeiro ballerino quando o jogador Pelé Uhum. fez 50 anos e fizeram um jogo no estádio San Siro de Milão. Eu aí fizemos uma apertura, ero o primeiro ballerino. Oh, Pronto. nice. Ok. Olha, Marco, já estamos quase a terminar. Tenho uma última pergunta. 2025, o que é que podemos esperar do Marco? O que é que está na agenda do Marco? 2025 tenho neste momento para a semana, come io do, questo non è come coreografo, ma do a voz ao spot pubblicitario aqui de Agalbani. Para a semana Uhum. tenho que gravar isto. Tenho que voltar, já estou quase a preparar o próximo espetáculo de passagem de ano em Cabo Verde, mas quero mesmo fazer este projeto, ok? Cá em Portugal tenho os meus eventos, em Espanha agora é um bocado de altura, a última vez que fui lá trabalhei com o Zona Mar, em Palma de Mallorca, era 2022, acho, 2022, 2023, sim. Portanto, são estas coisas assim. Mas aquilo que eu quero fazer mesmo é aquele projeto social De dar para, aulas grátis. para Cabo Verde. Exatamente. Aqui também tenho um projeto, está um bocadinho a ir à frente lentamente, porque gostava de. Como io già fiz uma vez uno spettacolo con Marina Motta, ela fazia de deficiente, stava in una cadeira de rodas, e fiz uma coreografia com ela na cadeira de rodas, um ballerino. Gostava de também ter uma companhia de dança por esta gente. Não era mal. Olha, Isto também é Marco, outro eu sonho. acho, eu acho que tu não te vais retirar tão cedo. És um sonhador, tens 1 milhão de projetos, você ainda tem muitos anos para trabalhar, meu amigo. Não sei, acho que ainda, ripeto,
Repito, ainda eu me diverto. Até que me diverto, tenho estes projetos que me dão, vamos lá. Isto sim. Exato, Hoje em exato. dia me diverte mais fazer isto, ou trabalhar a Cabo Verde, às vezes, que fazer um programa de televisão. Porque hoje em dia a Ok. televisão está um pouco pronto. Portanto, me Exato. diverto isto. Perfeito. Olha, Marcos, eu quero agradecer. Muito obrigado. Foi interessante falar contigo, saber mais da tua história como pessoa e como profissional. Agradeço muito e, como sempre digo aos meus convidados, quando vens aqui uma vez e gostaste da experiência, as portas estão abertas para voltar, não é? Já não precisas de um convite Claro. meu. Quando quiser, Marcos, por favor, avisa-me e vamos estar a conversar 5, 10, 15 minutos, não importa, ok? Ok, perfeito. Ainda bem. Vou contar ao longo deste ano. Olha, estou a fazer. Vá. Obrigado mesmo. Obrigado eu.